Vamos falar de treino? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo musculação e talvez tenha percebido que ano passado, 2025, eu me afastei bastante da academia. E eu queria falar um pouquinho desse processo. 2025 foi um ano muito... Eu nem gosto de resumir como um ano difícil, apesar de ter sido, porque também foi um ano que eu aprendi a ser muito gentil comigo mesma. Foi um ano de muitos ciclos se encerrando, muitos começando. Então, por mais complicado que ele tenha sido, tudo de bom que eu tirei dele compensa. Mas é inegável que foi um ano emocionalmente muito exaustivo. Primeiro semestre eu tive o TCC, fim de faculdade, aquele caos que todo mundo que está tentando se formar, principalmente numa federal, conhece. E os últimos 6 meses também foram muito agitados, porque eu mudei de cidade e enquanto eu estava tentando me adaptar a essa nova rotina, eu não parava num lugar só. Eu tive que continuar indo para Floripa com uma certa frequência, eu tive evento do trabalho em São Paulo, ficava entre Assis, Garça e estava tudo muito instável. E quando a vida fica instável, a primeira coisa que sofre é a nossa constância, a nossa rotina. E nesse caos eu precisei abrir mão de algumas coisas para conseguir dar conta de tudo. E infelizmente uma dessas coisas foram os meus treinos. Para ajudar, eu em Assis não me adaptei a nenhuma academia perto de mim. Eu não estava conseguindo gostar. E as que eram longe para mim não fazem sentido porque eu preciso de alguém para me levar, para me buscar, e eu odeio depender dos outros. Enfim, em algum momento do ano passado eu só desisti de ir na academia porque eu ainda tinha corrida, né? Eu tava treinando para os meus 24 quilômetros no meu aniversário de 24 anos, que foi uma série muito legal que eu compartilhei tanto no Instagram quanto no TikTok. Isso me ajudou a manter algum tipo de exercício físico com constância até meio de novembro, mais ou menos. E eu sou muito grata por isso. Mas por mais que eu ame a corrida, ela pra mim não é o suficiente. Ela supria uma parte, mas não tudo, porque no fundo eu sentia ainda a falta dos meus treinos. O ano virou, mas mesmo assim a minha rotina continuou meio louca e ela vai pra sempre ficar meio louca, porque apesar de eu não ir mais tanto pra Floripa, eu continuo nessa ponte entre Garça e Assis o tempo inteiro. E aí a solução que eu encontrei foi treinar em casa. Eu já sabia que isso funcionava pra mim, porque durante a pandemia eu consegui ter muita constância treinando em casa, então eu sabia que era possível e realmente foi. Eu comecei a sentir muita falta da musculação. Porque o treino em casa, ele é eficiente, mas quando a gente compara com a musculação, precisa de alguma adaptação, porque em casa a gente não tem a mesma quantidade de peso, não tem aparelhos, enfim, por aquele treino que está sendo feito em casa render, ele costuma ser um treino mais dinâmico. E eu não gosto desse tipo de treino, eu gosto da musculação, que é um treino mais monótono, mais parado, mais chato, mas eu amo, entendeu? Eu gosto de pegar peso, eu gosto da sensação de progressão de carga, eu gosto de me sentir ficando cada dia mais forte. E aí eu comecei a repensar a minha decisão. Se valia mesmo a pena continuar treinando em casa. Eu fui conversar com o Lelê, que é um personal que eu confio de olhos fechados e que teve um papel muito importante nesse meu processo de me apaixonar pela musculação, porque a forma como ele trabalha, como ele trata a musculação, como ele conduz as alunas, toda a orientação que ele dá, é algo que combina muito com a forma que eu penso e levo a vida. Então eu mandei mensagem pra ele, dei uma conversada e me senti mais disposta até a me priorizar, né? É o que eu gosto de fazer, se eu gosto de ir pra academia. Só que eu sabia que voltar pra academia significava voltar pra alguma das academias que eu não estava me adaptando. E pra ser sincera, eu não encontrei uma academia que eu ainda me sinta realmente confortável e eu acredito que eu talvez nem encontre nessa vida porque meu parâmetro tá muito alto. Meu parâmetro é a academia que eu tinha lá em Floripa, que era do lado de casa, onde todos os meus amigos treinavam, mais ou menos no mesmo horário que eu. Então eu ia treinar e encontrava um monte de gente que eu amo. Além disso, eu criei amizade com todo mundo que trabalhava lá. O pessoal é muito querido, muito educado, muito bom como personal. Inclusive, tinha dia que eu ia pra academia só pra poder conversar com o Ricardo, que era o instrutor que ficava lá no horário que eu ia treinar. Porque eu simplesmente amava aquele ambiente, eu me sentia em casa. Só que a vida não é um morango, infelizmente. E eu entendi que eu não vou poder esperar tudo estar perfeito para eu realmente começar ou recomeçar algo.
Eu tô tentando ajustar o que tá no meu alcance, tô testando horários diferentes, alguma forma de tornar a minha rotina mais leve, talvez usar essa saudade como motivação agora no início e sempre relembrar do meu propósito com a musculação como combustível para continuar. Porque eu entendo que se eu quero viver a musculação, que é algo que eu gosto, eu preciso aceitar a minha realidade e aceitar que essa é a minha melhor opção no momento. Ainda tem o ponto de que eu vou muito pra Garça e muito caro ficar pagando 2 academias ou pagar uma academia por diária, né? Mas eu vou ter um parceiro por lá também, tá tudo certo. E a ideia é justamente essa, é fazer a minha rotina funcionar nos 2 lugares, porque eu quero que isso seja algo sustentável, eu quero que continue existindo na minha vida. Meu maior aprendizado com isso tudo, e que eu espero que seja algo que some e agregue a vida de quem tá ouvindo aqui, que a gente não pode olhar só para o mundo ideal. O nosso mundo, ele não é ideal. A gente precisa trabalhar com o que é possível. Não é a academia perfeita, talvez não seja a minha rotina perfeita. Talvez eu continue sentindo saudade da minha época de musculação em Floripa. Mas a minha realidade é essa. E eu vou, por muitos anos, continuar pingando de cidade em cidade. Mas nesse meio tempo, eu sei que eu preciso me priorizar e fazer o que faz sentido pra mim dentro da vida que eu tenho hoje. Quando a gente sabe o que a gente ama, quando a gente sabe o que a gente quer e principalmente o que a gente não quer, a gente para de procurar essa situação perfeita e começa a fazer o que dá. E é por isso que eu voltei pra academia, era só porque eu tava com saudade. Treinar em casa foi muito importante, foi muito eficiente e funcionou por um tempo, mas a saudade falou mais forte.